Daniel capítulo 5, vamos ler versículo 23. Em diante. Na medida que você for encontrando, dá sinal de vida. Amém. Irmão, isso aqui é uma vigília e você pode dar glória, pode dar aleluia, pode falar em língua estranha. Fique à vontade. Daniel 5, 23. Diz assim: pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nela bebesse tu, teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas. Louvaste a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os seus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado destas palavras: Mene, Deus contou os teus dias e o teu reino e determinou o seu fim. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço, o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. E naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônicos, foi morto. Amém? Até aí. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração uma vez mais na tua presença para ouvir e entender a tua palavra. Fique à vontade, Senhor. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Leva-nos a um lugar de entendimento, de revelação e de convicção, Senhor, das profundezas da tua palavra. Fique à vontade, Espírito Santo, nós te damos liberdade. Fala comigo, Jesus. Levante as suas mãos e diga assim: fala, Senhor, e o teu servo ouve. Amém? Amém. Pode sentar, querido, fique à vontade. Glória a Deus. Cara, é muito bom a gente vir numa vigília, passar a madrugada adorando a Jesus, cantando canções, sentindo a presença de Deus. Mas nós também devemos nos ater aos princípios de Deus para nós. Aquilo que Deus se importa, aquilo que Deus quer, a direção, o caminho, quem determina é Deus. E nós temos uma cultura evangélica de que nós determinamos para Deus e não Deus para nós. Você já ouviu aquela: eu determino em nome de Jesus. Nós determinamos para Deus e não Deus para nós. Na verdade, quem determina é Ele. E nós precisamos mudar essa cultura. Por isso que o reino de Deus, ele é contra a cultura. O reino de Deus tem a sua própria cultura. E a igreja, ela tem o costume de tentar implantar a sua cultura humana, a sua cultura do mundo, dentro da igreja, dentro do seu ambiente religioso. Porque nós nos tornamos, de certa forma, também políticos. E Deus não te chamou para ser político, Deus te chamou para ser profeta. O político tenta agradar todo mundo, o profeta, ele agrada somente a Deus. Importa agradar a Deus e não os homens. Essa foi a palavra de Pedro.
E nós muitas vezes não entendemos isso, porque estamos dentro de uma cultura que é contra a cultura do céu. Estamos inseridos dentro de uma cultura que é contra a cultura do reino de Deus. E nós precisamos urgentemente de uma reevangelização. O evangélico precisa ser evangelizado novamente. É um paradoxo, né? Como evangelizar o evangélico? Não faz sentido, mas faz para a nossa realidade. Precisamos voltar aos princípios do reino de Deus, para que possamos dar a Ele um culto genuíno, um culto verdadeiro, uma adoração que sobe, que é além das emoções, além dos sentimentos. Nós somos emocionais, somos emotivos, confundimos o Espírito Santo com as nossas emoções. Quem já chorou assistindo um filme, irmão? Quem já chorou assistindo Titanic? Titanic, quem chorou assistindo Titanic aqui? Deixa eu ver, quero ver. Quando o Jack vai embora assim, irmão, afunda. E a Rose fica olhando ele afundar. Você não chorou? Se você não chorou, você é uma pedra, irmão. Mas era o Espírito Santo ali no cinema? Era o Espírito Santo? Não, cara, eram as suas emoções. Nós, na igreja, confundimos Espírito Santo com emoções. Porque muitas vezes ouvimos palavras bonitas, palavras emocionantes. Eu poderia simplesmente usar um texto bíblico que conta a história triste de alguém e fazer uma analogia com a sua história triste. Você vai chorar e vai chamar isso da presença do Espírito Santo. Você vai dizer: uau, Deus falou comigo tremendamente nessa noite. Eu chorei, eu senti, mas muitas vezes não é o Espírito Santo. São as nossas emoções. Porque uma história triste, uma história bonita foi contada. Eu poderia pregar para você aqui sobre Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. E nós sabemos a história que Saul foi morto, Jonatas foi morto, Mefibosete era uma criança, e quando a mulher, a ama, foi fugir, deixou o menino cair, o menino ficou aleijado, ficou esquecido, Davi assumiu o trono, Mefibosete vai morar em Lodebar, e é uma cidade de miséria, de pobreza, e lá ele cresceu mendigando. De repente Davi diz: alguém da casa de Saul para que eu use com beneficência de Deus? Alguém diz, Ziba diz, há um aleijado que mora em Lodebar. Davi manda trazer Mefibosete, porque a partir de hoje ele vai sentar na mesa do rei. História linda, uma história de tristeza, de dor, de fracasso, de abandono, e de repente ela se torna uma história de revolução, de resgate. Aí eu trago essa mensagem fazendo uma analogia com a sua vida. Você estava em Lodebar, mas hoje Deus vai te tirar do sofrimento. A gente chora ouvindo isso. A gente chora ouvindo coisas, se emociona, se motiva e dizemos: uau, Deus falou comigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, cara. Essa não é a palavra de Deus. A história de Mefibosete não é a sua. A Bíblia não quer que façamos analogias com histórias. A vontade de Deus é que apliquemos os princípios do reino de Deus a nós. Nós precisamos nos ater à vontade dos céus e não ficar brincando de cinema na igreja. E eu acordei para o verdadeiro evangelho. Quando eu acordei, eu não consigo mais me alimentar disso. Eu não consigo mais me alimentar de mensagens emotivas. Não, pastor, o senhor é muito racional. Eu também sou emocional. Só que eu prefiro me emocionar diante do trono daquele que está sentado lá e reconhecer a sua grandeza, o seu amor. Se é para mim chorar, eu vou chorar nos pés de Jesus. Se é para mim chorar, eu vou chorar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que me deu uma oportunidade de vida, que me libertou do pecado, que me transformou e que me deu vida. Eu estou aqui, aleluia.
Mas eu não vou chorar por causa das coisas dessa terra, por causa das dores do passado, por causa das frustrações presentes. Elas precisam sofrer uma transformação. Elas não precisam ser alimentadas com mais emoção, porque assim eu posso me frustrar mais. A promessa do Evangelho é uma promessa de sofrimento. Já pegou aquele panfletinho evangelástico? Não vou falar que é evangelístico, mas é evangelástico. Pare de sofrer. Não, cara. Continue sofrendo. Porque o sofrimento é a angústia do crescimento. Se você continua sofrendo, o sofrimento vai levar você a Cristo. Vai levar você à sua realidade. Vai mostrar para você o quão errado você é. Porque o sofrimento é simplesmente a consequência de quem você é. Das suas escolhas. Suas decisões. Suas atitudes. Então você sofre e pensa que é fruto do acaso, mas não é fruto do acaso, é fruto de si mesmo. Quando você entende a grandeza do reino, quando você entende o que Deus fez por você, e o plano de Deus na sua vida, quando você tem uma visão da eternidade, nenhum mal aqui na terra pode tirar a sua expectativa do céu. Nenhuma situação difícil aqui na terra pode roubar a sua gratidão e o seu contentamento. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja vacas, todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Jeová é a minha força, e eu cantarei louvores sobre os meus instrumentos de música. Nada pode roubar a alegria de um salvo, de um santo de Deus. Nós não vivemos dentro de circunstâncias. Nós não somos barrados por causa das circunstâncias. Porque existe uma convicção, um crer que vai além das circunstâncias. Então eu confio em Deus, ainda que a minha vida seja tirada, eu confio. Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive jamais morrerá. O diabo já perdeu, e ele não pode fazer nada. Ele pode vencer uma batalha, ele pode vencer uma guerra, ainda assim eu sou vitorioso. Ele pode tirar a minha vida carnal, mas ele não pode roubar a minha vida eterna. Perdeu. De qualquer jeito ele perdeu. Só que para termos essa consciência, esse entendimento, essa fé, que fez com que os apóstolos se tornarem mártires, fez com que eles dessem a vida e tivessem prazer até mesmo em padecer perseguição, por amor de Cristo Jesus, nós precisamos entender essa visão e essa mentalidade, de que o céu é a nossa prioridade, que o reino de Deus e a sua justiça é a nossa prioridade, é a nossa supremacia. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, nem pelo que comereis, nem pelo que bebereis. Não vos preocupeis, os publicanos buscam essas coisas, vocês não. Busquem antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. O que seria buscar o reino de Deus e a sua justiça? O reino é o governo, a justiça são os princípios. Esse texto que eu li para vocês trata-se de um acerto de contas de Deus com o homem.
Deus tem uma balança e a balança fala da justiça de Deus. Você conhece o texto de Daniel 5? Houve um tempo que a Babilônia governou. Daniel passou por 3 reinados na Babilônia. E esse era o reinado de Belsazar. Belsazar estava festejando no seu palácio, adorando os seus deuses que não são deuses. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Se prostituindo com as mulheres. E de repente ele mandou trazer os utensílios que pertenciam à casa do Senhor, que foi tirada de Jerusalém. E ele começou a beber vinho nas taças consagradas ao Senhor. De repente, no meio da festa, uma mão misteriosa começa a escrever na parede principal do palácio. E essa mão começou a escrever uma escritura que ninguém conseguia discernir. E a escritura era Mene, Mene, Tekel, Parsim. A Bíblia diz que os joelhos de Belsazar bateram um no outro, ele começou a tremer, ele ficou assustado, mandou trazer os adivinhos, mandou trazer os astrólogos, os feiticeiros, para que trouxesse a interpretação daquela escritura, porque era uma mensagem. Nem os feiticeiros, nem os adivinhos, nem os astrólogos puderam trazer a interpretação. Então alguém se lembrou a um homem de Deus, Daniel. Daniel veio trazer a interpretação e com muita coragem confrontou o rei Belsazar, dizendo ao rei Belsazar: tu, ó rei, não destes louvores ao Deus dos céus, antes adoraste os deuses que não são deuses, que não pensam, que não sentem, que não podem fazer nada. Antes se prostituístes com as mulheres, tomando vinho nas taças de ouro que pertence ao templo do Senhor, e por isso Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido será o teu reino, e entregue nas mãos dos medos e dos persas. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Deus o matou naquele momento. Há um juízo de Deus que clama pela justiça, porque Belsazar tocou naquilo que era consagrado ao Senhor. Segundo Timóteo 2:20, Paulo diz que em uma casa não há só vasos de ouro, de prata, mas também de madeira, de bronze, e também vasos para honra e vasos para desonra. Ele diz em 2 Coríntios 4:7 que nós temos um tesouro num vaso de barro, porque a excelência do poder é de Deus e não nossa. Aponta o dedo para o irmão do seu lado, diga para ele: tu é vaso, irmão. Agora eu vou ler, vamos voltar para o tempo de peteca. Tu é vaso, varão, mistério, terra. Aleluia. Consagrado. E a Babilônia quer corromper o que é consagrado. Quem é a Babilônia? É o mundo, irmão. Por isso que viver é encontrar os pontos de equilíbrio. Deus nos dá a oportunidade de nascer, de crescer, de amadurecer e morrer. E aprender. Sabe, querido, viver é aprender e chegar a se tornar um filho maduro de Deus. Isso é viver. E tudo passa pela balança de Deus, tudo passa pelo teste de aprovação de Deus. Por isso que Hebreus 4:13 diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, está exposto diante dos olhos daquele a quem nós vamos prestar contas. Cutuca o irmão do seu lado, diga para ele: ai, 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 por que tu veio? Gálatas 6:7 diz que ele é um justo juiz. Irmão, segura aí, vai ficar um pouco tenso, mas no final vai ficar intenso. Amém? Então, aguenta firme aí.
Segura na cadeira, aperta o cinto. Amém? Qualquer terremoto aí, máscaras de pressurização cairão ao seu lado. Nós precisamos dessa palavra. A Babilônia representa a corrupção do mundo. Ela é a mãe das abominações. Apocalipse 17:5 diz que a grande Babilônia é a mãe das prostituições e das abominações no mundo. Ela representa uma corrupção global. O mundo impera através de um sistema onde, claro, os demônios governam. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Satanás, quando tentou Jesus no deserto, disse: foi-me dado, dou a quem quero. Jesus, quando estava indo para a cruz, disse: o príncipe desse mundo será julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Ele governa através desse sistema, irmão. Babilônia representa o mundo. A questão é o seguinte: é que nós, igreja do Senhor, estamos nos embriagando com aquilo que o mundo oferece. Estamos perdendo a conexão com o céu. Por que é tão difícil hoje romper os céus, irmão? Descer os céus para a terra? Por que em muitos lugares não existe aquela graça poderosa do Espírito Santo? Porque há corações duros. Deus não desce porque eu sou santo. A presença não vem porque eu sou bom. Porque eu jejuo, eu oro, eu consagro, então, a partir de mim. Não, cara. Quem constrói é o ambiente. É uma geração que atrai a presença de Deus. É um governo que atrai a presença de Deus. Ou ela vem para nos favorecer porque estamos fazendo a coisa certa, ou ela vem para trazer juízo. Porque Deus tem uma balança. Ele é justo. E Ele não vai permitir injustiça no meio do seu povo. Amão escreveu na parede porque o utensílio consagrado estava nas mãos erradas. O utensílio consagrado estava cheio de vinho. Efésios 5,18 diz o quê? Não vos embriagueis do vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Será se o nosso cenário é ser cheio do Espírito Santo, ou estamos nos embriagando do vinho da contenda, da ganância, do desejo, do prazer, do querer? Isaías 28:7, ele profetizou dizendo: estes erram por causa da bebida forte, por causa do vinho, se desencaminham. Até o sacerdote, até o profeta erra por causa da bebida forte. Eles são absorvidos pelo vinho, se desencaminham por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito, de imundícia. Não há um lugar limpo. Há quem, pois, se ensinará o conhecimento, há quem se daria a entender a doutrina, ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios. Pesado isso. Isaías está confrontando a igreja. Isaías está confrontando o povo de Deus, dizendo: o sacerdote erra, até o profeta erra, eles se desencaminham por causa da bebida forte. Sabe qual era o cenário na época, irmãos? O mesmo de hoje. Houve momentos que Deus usou Jeremias para dizer assim: olha, vocês profetizam segundo a alma de vocês. Vocês profetizam o que o povo quer ouvir. Ele diz: desconfie de qualquer profecia de paz, só acredite se for cumprida. Pesado isso. Jeremias diz o seguinte: só acredite se a profecia de paz se cumprir.
Porque profeta não profetiza paz. Profeta profetiza alinhamento. E alinhamento é correção, é ajuste. Mas os profetas estavam tão perdidos na visão. E mais uma vez Deus falando através de Isaías: vocês estão cheios do vinho da Babilônia. Porque o povo de Deus se contaminou exatamente com a Babilônia. Israel viveu por muitos anos no cativeiro babilônico. Daniel era um dos príncipes na Babilônia. Eles criaram comunidades dentro da Babilônia. Eles viveram dentro da Babilônia. E nesse contexto, eles aderiram às culturas da Babilônia. Aderiram a deuses estranhos. Casaram-se com mulheres pagãs. Tiveram filhos com mulheres pagãs. E aderiram à cultura babilônica. O sistema babilônico corrompeu os sentidos daquele povo. Diz para mim se nós não estamos dentro desse mesmo cenário. Quando eu olho para a igreja, irmãos, eu vou falar de mim aqui, cara. De mim. Da nossa comunidade. Eu sinto um temor e um tremor no meu coração. Por causa do peso da justiça. Nós somos facilmente influenciados por um desejo de ter, de ser e de saber. Nós somos simplesmente influenciados por uma ganância de alcançar algo que vai nos beneficiar, que vai nos favorecer. E sutilmente perdemos o senso missional, perdemos o propósito original da missão do reino de Deus. E quando eu olho para a igreja bíblica e olho para a igreja de hoje, eu percebo o quanto estamos tão distantes do que verdadeiramente é ser a igreja. E aí, como pastor e como líder, eu sinto um peso aqui nos meus ombros. Nós estamos contextualizando. Uau! Vamos contextualizar. Estamos vivendo um outro tempo, um outro momento. Mas nós não podemos perder a essência original do Evangelho. Não se abre igreja para ganhar dinheiro, para ter salário. Ser pastor não é ser profissional. Ser evangelista não é ser profissional. É ser sacerdote. E ser sacerdote é não ter direito mais. É não ter mais herança. O sacerdote na Bíblia não tinha herança. Por isso Ananias foi o primeiro a vender tudo que tinha e entregar aos pés dos apóstolos. Porque ele estava voltando ao propósito original de quem não quer mais nada, de quem voltou ao pertencimento do Senhor. Qual é o propósito que nós temos quando nos reunimos, quando estamos servindo, quando estamos pregando, quando estamos cantando, quando estamos viajando, quando estamos fazendo qualquer outra coisa? Ei, você que deseja muito ser um ministro do Evangelho, por que você deseja isso? Por qual motivo você deseja isso? Porque se você está olhando para a internet ou para a mídia gospel evangélica e você está se espelhando em alguém que cresceu, que ficou grande, que ficou famoso, que ficou rico e que um dia o meu sonho é ficar exatamente daquele jeito, escute, isso é furada. Olhe para Jesus, meu irmão. Quer ser igual a alguém? Seja como Jesus, que se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, aleluia. E como servo ele se deu, como ovelha muda se entregou ao matadouro, diante daqueles que tosqueavam, aqueles que estavam diante dele. Querido, quer ser igual a alguém? Seja igual a Jesus.
deve ser o nosso modelo de ministério. Você não precisa ter uma igreja grande. Você precisa ser íntimo de Jesus, ser filho original de Deus. Porque tudo isso aqui vai passar e não vai ficar pedra sobre pedra. Cara, está tudo sendo pesado na balança de Jeová. E quer saber de uma coisa? Para nós o juízo é pior. Para nós virá com mais rigor. Porque nós conhecemos, e a quem mais é dado, mais será cobrado. Por isso o peso nos meus ombros. Eu temo estar seguindo uma onda. Eu temo estar seguindo uma moda. Eu temo estar seguindo mais um sistema. Muitas vezes chamamos de igreja do reino, mas é mais um sistema que está sendo criado. Chamamos a outra de sistema, mas será se não somos mais um sistema? E o diabo é tão sutil nas suas ações. Você pensa que o diabo quer tirar você da igreja? O diabo quer mesmo que você fique na igreja, que você continue na igreja, debaixo de engano e de mentira. Malaquias 1:6, olha a palavra de Deus. O filho honra o pai, o servo honra o Senhor. Se eu sou pai, diz o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Vós, sacerdotes, desprezais o meu nome, e vocês dizem, em que temos desprezado o teu nome? Pois ofereceis sobre o meu altar pão da imundícia, e dizeis, em que havemos profanado? Visto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, quem há também entre vós que fecha a porta do templo, para que ninguém acenda fogo inutilmente sobre o meu altar? Pois eu não tenho prazer de vós, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei a oferta da vossa mão. Em mais um contexto, Malaquias está profetizando para o povo de Deus, ao sacerdote que desprezou o nome do Senhor. E sabe de uma coisa, irmãos? O sacerdote que despreza o nome do Senhor não sabe que está desprezando o nome do Senhor, porque ele diz, em que temos desprezado? Quando fizemos isso? Talvez você pode estar olhando para mim com essa característica. Em que eu estou errando, pastor? A porta do arrependimento precisa estar aberta todos os dias para você, irmão. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente entra para o evangelho e esquece que a porta da graça é uma porta de arrependimento. Não existe graça sem arrependimento. E aí você entra para o evangelho e pensa, ponto, tô bom, tô bem, tô feito. E não rever conceitos e não rever valores. Todo rebelde pensa que está certo. Não existe rebelde que acredite estar na rebeldia. Coré, Datã e Abirão disse, nós também somos profetas do Senhor. E a terra engoliu. Nós podemos estar simplesmente debaixo de engano, desfocado do propósito, porque o trabalho do diabo, querido, não é criar uma mentira. Ele distorce a verdade, ele corrompe a verdade, tornando a verdade, a mentira parecida com a verdade. E isso se chama engano. A serpente, ela não criou uma tese para enganar Adão e Eva. A serpente corrompeu, ela distorceu o propósito da verdade, fazendo a mentira parecer-se com a verdade, criando uma ilusão.
Sabe, meu irmão, é ilusão você achar que Deus está a seu serviço para prosperar a sua vida. É ilusão você conhecer a verdade e não se comprometer com a verdade e achar que vai ficar tudo bem. É ilusão você achar que pode pregar, cantar e fazer e não precisa se santificar. É ilusão você achar que Deus não vai cobrar de você integridade. É ilusão você achar que na graça você pode tudo, achar que Deus vai fazer vista grossa para o teu pecado, meu irmão. É ilusão achar que o evangelho é a lâmpada mágica e Jesus é o gênio da lâmpada. É ilusão você achar que Deus vai realizar os seus pedidos pessoais. É ilusão. E o diabo quer que você fique na igreja iludido. Deus misturou o seu povo com o mundo, cara, para ser diferente do mundo. Deus não quer que você saia do mundo, Ele quer que você permaneça e seja a luz do mundo. João 17:14, Jesus disse: eu dei-lhes a sua palavra, o mundo o odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou do mundo. Olha, aponta o dedo de profeta para o irmão do seu lado, diga: você não é do mundo, você é peregrino em terra estranha, você não é daqui. Olha para o seu irmão, diga para ele: você é um ET aqui, meu filho. Você, alguns já tem cara de ET mesmo. Você é um ET aqui, cara. É um extraterrestre. Eles não são do mundo. Aí Jesus continua orando dizendo: eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, porque eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Então santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua... O que santifica o homem é a verdade. O que santifica o homem é a palavra. Você não é santificado sem a palavra. Pode orar o dia todo, pode ficar no monte, irmão, quanto tempo você quiser. Que aliás eu conheço muita gente que não sai do monte e não tem uma vida correta. Uma vez eu fui para o monte, muito tempo atrás, no começo da minha caminhada, que eu adorava monte, eu gosto de monte ainda. Naquela época eu vivia no monte. E uma vez eu fui no monte, cara, e tinha um cara orando lá no monte. E ele orava alto e eu não consegui ficar sem ouvir. E ele dizia: oh Deus, magnânimo. Eu fiquei ouvindo. Senhor, pega minha mulher, põe ela no leito, Jeová, porque ela pensa que tem um rei na barriga. O cara estava orando para Deus matar a mulher dele. Sério, cara, parece uma piada, mas não é. Foi verídico. Minha vontade era ir lá e pegar ele. Você está louco, rapaz? Macumbeiro. Então não adianta virar a noite no monte, se você não conhece a verdade. O que santifica é a palavra. A oração faz parte, irmão. Dizia Leonardo Ravenhill que é um pássaro de duas asas: a palavra e a oração. Se você vai só com uma, o
pássaro fica defeituoso. Eu preciso das duas asas. Contato com Deus em oração e a verdade. O que me santifica é a verdade. O que me dá voz para a oração é a verdade. O que me impulsiona em propósito é a verdade. O que dá sentido para o meu clamor é a verdade. O que dá sentido para a minha santificação, para a minha entrega, para a minha separação é a palavra. A palavra me direciona, a palavra me conduz. A palavra é uma luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Sem a palavra eu não sei o que estou fazendo, eu não sei para onde vou, eu não sei o que faço. Aí ele diz no versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você está aqui porque você foi enviado, meu irmão. Deus te enviou. Pastor, não aguento mais aquele emprego, só tem problema. Deus te enviou lá. Não aguento mais, só tem prostituição, adultério, mentira. Deus te colocou lá para você ser luz do mundo. Ah, eu quero sair fora, longe da minha família, porque na minha família só tem cachaceiro, macumbeiro, vou me separar. Não, Deus te converteu, te salvou, te santificou para você salvar a sua família. Seja luz lá. Eu vos envio ao mundo. Deus enviou seu povo à Babilônia. Jeremias profetizou na Babilônia. Olha aqui Jeremias 29:13. Palavra de Deus na Babilônia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis todas as nações, de todos os lugares que vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer vocês do lugar de onde vos transportei, porque assim diz o Senhor levantou profetas em Babilônia. Aponta o dedo para o teu irmão, diga: eu estou vendo um aqui. Aponta o dedo: eu estou vendo um aqui. Profeta em Babilônia. Profeta em Babilônia. Nós fomos chamados para ser separados, irmãos. Diferentes. Santo. E ser separado não é viver longe do mundo. Porque tem gente que pensa isso, né? Vire crente, não olha nem para o vizinho mais. Não dá nem bom dia para o vizinho. Não que pastor, que eles é tudo briguento, tudo bagunceiro. Meu vizinho, sangue de Jesus tem poder. Que eu nem olho na cara, que diz, misericórdia. Ignorante e religioso. Você ficou muito santo. Que eu não vou mais na festa da família, pastor. Por quê, cara? Porque lá tem bebida. É só tu não beber, cara. Não, que lá estão fumando cigarro, que vai baforar cigarro na minha cara. E você entra no meio da fumaça e diz: Jesus te ama. Ser santificado é estar perto do mundo o suficiente para influenciar, para ser diferente. Não para dar mau testemunho, porque tem gente que não se converte a Jesus por causa de você, você é culpado. Sabia? Uma vez encontrei um cidadão na rua, ele falou assim: pastor, não quero mais saber de Jesus, não quero saber de igreja, não quero saber de nada. Até, o negócio é o seguinte: fulano de tal, parente dele, congrega lá na tua igreja. Eu nunca vou ir para Jesus, porque esse fulano não muda. Pastor, ele faz isso e muito mais. Você é crente para ser assim? Como é que está seu testemunho, irmão?
A maior pregação é que você prega com a vida. Pregue o evangelho. Se necessário for, abra a sua boca. Se necessário for, abra a boca. Senão, só viva. E que a sua vida seja uma pregação, seja uma exposição. E quer saber de uma coisa? A fé vem pelo ouvir. Por isso tem muita gente aceitando Jesus. Porque temos boas pregações. Temos pessoas que sabem falar muito bem. E as falácias trazem fiéis. Mas por que as pessoas não são transformadas? Porque a transformação não é pelo ouvir. A transformação é pela contemplação. Por isso em Coríntios diz: olhando para Jesus, refletimos como um espelho, então somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Mas é olhando para Jesus. Enquanto eu assisto Jesus, eu sou transformado. Enquanto eu assisto Jesus, eu percebo a bondade que há nele, não há em mim. Eu percebo o amor que há nele, que é muito superior ao amor que há em mim. Eu percebo as atitudes superiores. Eu percebo a diferença que há em Jesus, que há em mim. Eu aprendo com Jesus. Sabe como um ser humano se desenvolve? Sempre a partir de um outro. Você não tem capacidade de se desenvolver sozinho. Por isso que Adão precisou de Eva. Ele nunca cumpriria o propósito sozinho. Viu Deus que não era bom, e aí fez a mulher. E a chamou de auxiliadora. Olha a capacidade que Deus deu para as mulheres. Gerir a vida do homem. Porque ele precisava de um outro para ser transformado. Quem trabalha com design gráfico, tem alguém aqui que trabalha com design gráfico? Dá sinal com a mão, design gráfico. Você aprende ou não aprende a partir de um outro? Você faz uma arte, aí você vê alguém que faz uma melhor, você diz: o meu está um lixo, o meu está uma porcaria, aquele está bom. E aí você desenvolve, porque você viu, você assistiu a partir do outro. O homem se desenvolve a partir do outro. Sempre que alguém pode representar Jesus. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Porque quando Cristo é assistido em você, há uma esperança de transformação ao mundo. O mundo pode ser transformado a partir de Jesus em você. A fé vem pelo ouvir, mas a transformação é pelo poder de contemplação. Por isso, nós não precisamos mais de boas mensagens. Nós precisamos de vida. Nós precisamos de vivência. Bons comportamentos e atitudes. Aleluia! Pedro disse em 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia! Você é a geração eleita para transformar o mundo. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso que Deus usa a balança. A balança serve para ajustar o que precisa ser ajustado. Deus pode ajustar em você, irmão. Você tem coragem de dizer: Senhor, ajusta. Aperta o parafuso que está meio solto. Coloca eu na tua balança. Você tem coragem? Quem tem integridade, irmão,
Quem busca justiça tem. 1 Pedro 1,13 diz: portanto, cingi os vossos lombos com entendimento, sejam sóbrios, esperai inteiramente na graça que vem através da revelação de Cristo, porque filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências antes que havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que te chamou, também santo seja a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Esse é o nosso desafio como igreja, ser santo como Ele é santo. Você já parou para pensar que existe uma exigência para você nas Escrituras? E que ela é muito alta? Ser santo, porque Jesus, como Deus, é santo. Paulo disse a Timóteo, dizendo: até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Esse é o nosso desafio. E o mundo vai tentar influenciar você, irmão, para que você não chegue aqui. Quem já viu homens de Deus caírem? Pessoas que eram cheias do Espírito Santo recaírem? Quem já assistiu essa cena? Quem aqui, irmão? Pessoas que você viu e falou que esse cara era de Deus, voltou atrás, voltou para o pecado, regrediu na sua vida, na sua caminhada. Sabe por quê? Porque o mundo continua tentando você. Você está numa batalha diária, querido, e você vai continuar nessa batalha até o fim. Por isso nós precisamos rever valores todos os dias. Eu não me considero estar vivendo um avivamento. Aliás, quem tem um alto conceito sobre avivamento, ele nunca considera estar vivendo um avivamento. Por quê? Porque sempre que você se depara com a glória de Deus, você também percebe que existe uma longa caminhada para você alcançar aquele ambiente. Você prova da presença, mas você diz: eu não sou digno, tem muito ainda para me alcançar. Porque a revelação e a plenitude de Deus, a presença de Deus sempre vem mostrando que existe mais. Deus não nos deu o seu Espírito por medida. E aí quem está vivendo um avivamento, diz que não está vivendo um avivamento. Porque olha para si mesmo e enxerga fraquezas. Olha para si mesmo e diz: eu preciso ainda muito melhorar mais. Lembra de Paulo quando escreveu Filipenses: não julgo que haja alcançado ou que eu seja perfeito. Cara, como que pode esse cara 20 anos pregando, curando, fazendo milagre, o maior apóstolo da Bíblia, na minha opinião, ele dizer um negócio desse? Eu não sou perfeito, não julgo que haja alcançado, mas estou buscando alcançar. Em outras palavras, ainda estou lutando pela minha salvação. E tem gente batendo no peito e dizendo: sou salvo, uau! Só porque aceitou a Jesus? Só porque virou para crente? Só porque entrou para a igreja? Um exemplo de homem caído, de alguém que foi deturpado na sua fé, é Sansão. Sansão, um homem que foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre foi consagrado, foi nazireu de Deus. Ele cumpriu o propósito do seu nascimento, matou os seus inimigos, matou os filisteus. Mas quando ele foi ludibriado por Dalila, cortaram o seu cabelo, furaram os seus olhos, ele passou a rodar a moinha, ele foi humilhado, ele se transformou escravo do sistema. Sansão é a imagem de um escolhido que se corrompeu, porque deixou a fama fortalecer o seu ego, porque deixou o sucesso envaidecer a sua visão, mudando o seu propósito. Cuidado com a prosperidade e com o sucesso. O sistema, ele governa pela iniquidade, ele quer corromper o que é consagrado, o que foi chamado para ser santo. O nosso problema é que a igreja está brincando de ser igreja.
E o diabo não está brincando de ser diabo. E ele vai tentar você, irmãos. E você precisa estar pronto. Apocalipse 2:10 diz que o diabo está para lançar alguns na prisão, para que sejam provados. Tereis uma tribulação, sejam fiéis até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem gosta de ouvir isso? É melhor dizer assim: Deus vai dar vitória, e você diz: aleluia. Mas dizer: o diabo vai tentar você, não, ninguém gosta. O que aconteceu com Jesus quando foi batizado com o Espírito Santo? Jesus foi batizado com o Espírito Santo? Foi. No batismo das águas, quando João Batista batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma de uma pomba. E ele foi cheio do Espírito Santo. A partir dali começou o ministério de Jesus. Mas qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele foi levado ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Irmão, quem pensa em ser batizado pelo Espírito, com o Espírito Santo, para depois ser levado por ele para o diabo? Não, hoje eu vou na vigília e vou receber batismo com o Espírito Santo, e depois, ele vai me levar para o diabo. Você vem com essa motivação, irmão? Como dizia Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. O diabo trabalha para Deus, querido. E quando ele está tentando, provando você, ele está debaixo da aprovação e do aval de Deus. Ele não pode tocar em você. Por isso o diabo pediu a Jesus, pediu para tocar na vida de Pedro. E Jesus disse para Pedro: ele vos pediu para peneirar a sua vida como trigo. Mas olha, Pedro, eu vou orar por você, cara, para você aguentar a parada. Era isso que você queria ouvir no lugar de Pedro? Não, eu queria ouvir o seguinte: Jesus dizer: fica tranquilo, Fabiano, porque eu já dei uma surra no diabo, mandei ele para os quintos do inferno, e disse para ele nem chegar perto de você. Vou fazer aquela oração pentecostal, né? Num raio de 5.000 quilômetros, que os demônios sejam disparatados. Queixo de aço, boca de concreto. Só os da bleia sabem o que eu estou falando, né, irmão? Não, diabo não. E sabe como que o diabo prova, irmão? Ele diz: alguns de vós serão lançados na prisão. Sabe qual é a prisão do diabo? A gente pensa que é porrada, né? Sofrimento, dor. Sabe de uma coisa? Hoje o profeta não morre mais pela perseguição. Não confunda a prisão do diabo com perseguição. Perseguição é uma coisa, a prisão do diabo é outra. Nenhum cristão autêntico tem problema com perseguição. Perseguição enobrece o cristão autêntico. E hoje o profeta não morre mais por perseguição. O profeta está morrendo pela sua prosperidade. Ele está morrendo no engano da sua fama. Ele está morrendo no engano da sua vaidade. Querido, nem sempre você será provado com dores ou com contrariedades. Somos muito mais provados com fama, prosperidade e sucesso. Se o poder, querido, não rouba você do lugar original de Deus, glória a Deus pela sua vida. Parabéns, troféu joinha para você. Tem um ditado que diz: quer saber quem é a pessoa? Dá poder.
Isso é um provérbio do diabo. Essa é a tese dele para quebrar você, para destruir você, meu filho. Porque ele sabe que você é homem caído. E que você tem que lutar contra o seu eu. Mesmo você que se converteu, que aceitou a Jesus, ainda existe um Adão em você, um adâmico em você, que está lutando dentro de você. Há duas leis guerreando no meu interior: a lei de Deus e a lei do meu próprio entendimento. Mas a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte, por Jesus Cristo. A lei do Espírito e da vida. Para isso eu preciso estar debaixo da lei do Espírito e da vida. Aleluia. A prisão de Satanás, querido, que nos prova, é aquela que nos deixa vaidoso, ganancioso e egocêntricos. Essa é a prisão do diabo. É aquela que você não percebe, que você não se dá conta, que você diz, Deus está me honrando. Lembra de Paulo na sua viagem missionária, e a mulher que a seguia lá na Macedônia? E a mulher ia seguindo ele pregando na conferência por vários dias, e a mulher dizendo, esses homens que anunciam o Evangelho, é santo homem de Deus, santo homem de Deus. E a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias, até que Paulo ficou incomodado com aquilo, cara. Paulo se incomodou, virou para ela e falou, sai Satanás, eu te repreendo, demônio. A mulher estava endemoniada, gente. Quem em sã consciência identificaria um demônio nessa mulher que dizia, santo homem de Deus? Não, o endemoniado diria outra coisa, né? Diria, gruía as unhas para trás assim, dizia, essa é a nossa visão de endemoniado, né? Você pensa que o diabo vem revestido daquele chifrinho, aquele rabinho vermelhinho, com aquele garfinho? Não. Ele vem vestido de anjo de luz. Cuidado na internet, no WhatsApp, no Facebook. Chegar uma mensagenzinha dizer, oi, tudo bem? Paz do Senhor. Cuidado, irmão. Aí diz, está teclando de onde? É demônio, irmão. Pode identificar, é o chifrudinho. Ele vem vestido de luz. Aí você olha na foto do perfil, né? Você fala assim, 1 milhão de filtros. Só você cai, cabeção. Uma vez uma pessoa na rede social falou, na tua igreja, pastor, tal, domingo eu tô lá, legal, seja bem-vindo e tal. Beleza, aí chegou no culto. Sou eu, pastor. Quem? Falei com o senhor na internet. Eu tentando lembrar. Aí depois que caiu a ficha, eu falei, tem filtro que emagrece, que, né, diminui o nariz, a orelha, o cabelo fica melhor, né? Você fala assim, rapaz, né? É a ilusão, né? O mundo que vive de aparência, de engano. Cuidado, meu filho. Porque quando a perseguição não afeta, ele vai tentar mudar você por dentro. Ele vai tentar corromper os seus valores. Ele vai tentar enganar você, fazendo você pensar alguma coisa que você não é, fazendo você roubar a glória de Deus, roubar o seu lugar de pertencimento no Senhor, roubar o seu lugar de entrega, de renúncia, de vida com Deus, fazendo você achar que a vida é sua e você faz o que você quer do seu jeito e que Deus vai te abençoar de qualquer jeito. Ele não vai.
Deus tem um jeito próprio, Ele tem uma vontade única. A vontade de Deus é única. Deus não tem dois caminhos, Ele só tem um caminho. Esse caminho contém a verdade e a vida. Ele te chamou para esse caminho. Abre mão do seu caminho para viver o caminho do Senhor, porque o seu caminho não é como o meu caminho, diz o Senhor, porque o meu caminho é mais alto do que o seu caminho, diz o Senhor. Como o céu é mais alto que a terra, assim o meu caminho é mais alto do que o seu caminho. Abre mão do seu para viver o caminho de Deus. Parar de fazer campanha para mudar de vida. Para de orar por coisas materiais. Pastor, errado é orar por coisas materiais? É. Não, a Bíblia não diz pedir, dá-se-vos-á. A Bíblia também diz pediu e não recebeu. Esqueceu de ler essa parte. Porque pediu mal. E ele continua, pediu para gastardes no vosso próprio deleite. Sabe o que é pedir errado? É pedir para você. Deus não escuta oração quando você pede para você, mas quando você pede pelo outro. Por isso que a oração do Pai Nosso é no plural. Dai-nos o pão nosso. Não é para mim, Jesus. É para nós. É no plural, porque Deus nos ensina a sempre viver pelo outro. Quem é aquele que dá a sua vida pelo seu irmão? Jesus se colocou nesse lugar e deu a vida dele por mim e por você. Não existe amor maior do que este. Aleluia. Cara, a primeira tentação no deserto, a primeira tentação do homem, a tentação de Adão. A proposta era o resultado do fruto proibido. A Bíblia diz que ele viu que a árvore era boa para dar conhecimento, então ele comeu. A tentação sempre vai oferecer para você uma coisa que você quer muito. O diabo sempre vai tentar você com aquilo que você gosta. A provação de Jesus no deserto era a seguinte: o diabo dizia assim para ele, mata a tua fome. Olha ele tentando pegar Jesus na carne. Transforma a pedra em pão, mata a sua carne, sacia a sua carne. O diabo vai tentar pegar você na carne, porque você é carne, você tem necessidades na carne. Depois ele tentou ferir o ego de Jesus. Ele disse, tu és o Filho de Deus? Prova, quero ver se é alguma coisa mesmo. O diabo vai tentar você no seu ego. Vai falar para você brigar no trânsito. Vai falar para você discutir no banco. Vai falar para você ir atrás dos seus direitos. Ele vai tentar você no seu ego. O diabo tentou Jesus com as riquezas desse mundo. Ele disse, se te prostrares, me adorares, te darei os reinos desse mundo. Riquezas. Perceba que o homem é provado nessas três esferas. E Jesus disse, João disse em 1 João 2,16, tudo que há no mundo, concupiscência, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Foi aqui que Jesus foi tentado, na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e na ostentação dos bens. O mundo e a cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou repetir isso para você. O mundo e a cobiça passa. Vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu prefiro ser um pastor de uma igreja de meia dúzia do
que ser alguém debaixo da cobiça. Eu prefiro ser alguém que não tem muito dinheiro, porque mais vale para Deus uma integridade do que alguém na integridade na pobreza, do que alguém na riqueza que não tem mais caráter e nem integridade. Então eu prefiro, eu escolho Deus. Nós precisamos rejeitar a cobiça. Adão fracassou no paraíso, Jesus venceu no deserto. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens é a chave do diabo para derrubar alguém ungido de Deus. E a primeira coisa que a pessoa perde é o sentimento de justiça, nossa integridade. Vai ficando tudo normal, querido. Não tem mais senso de justiça. Vai ficando tudo natural, tudo numa boa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você vê corrupção, normal, faz parte. Você senta com os amigos, tem alguns evangélicos que já estão tão mergulhados no vinho da Babilônia, já estão tão desencaminhados do caminho, que os caras falam coisas assim na sua frente, como se fosse normal para você, mas para você não é normal. Esse cara, não é possível, esse cara está falando isso. A gente devia sentar com os pastores para falar de reino, não para falar de relógio de ouro, não para falar de roupa, de tênis, de sapato, de roupa de marca, de carro novo. E aí você senta com alguns missionários que mais são milionários. Você diz assim, cara, cadê a pureza nos sentidos? Por isso a Bíblia diz, Mateus 5,6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Ter fome e ter sede de justiça não é ser perfeito. Escute bem. Ter sede e fome de justiça é desejar, é anelar por ela, é buscar por ela, é querer fazer a coisa certa, porque eu sei que não tem ninguém perfeito, querido. Nós estamos todos em um lugar de tratamento, onde seremos e estamos sendo aperfeiçoados. Então Deus nos mede por dentro, Ele mede as nossas intenções, as nossas motivações, e Ele diz, bem-aventurado o que tem fome e o que tem sede de justiça, eles serão fartos. Sabe o que significa eles serão fartos? Significa eles vão viver essa justiça, eles vão alcançar a plenitude, eles vão chegar ao pleno conhecimento, eles vão chegar nesse lugar de justiça. Continue tendo fome pela justiça, continue tendo sede pela justiça. Paulo fala de homens que perderam a integridade, gente que conheceu a Deus e deixou de amar a verdade. Romanos 1,29 ele diz, vocês estavam cheios de toda iniquidade, de prostituição, de malícia, de avareza, de maldade, cheios de invejas, de homicídios, de contendas, de enganos, de malignidades, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, fofoqueiros, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Sabe o que é sem afeição natural? Sem amor. Sem amor. Quando você não se compadece mais de ninguém, quando você fecha o vidro no farol, você não tem mais sentimento. Quando você passa pela pessoa que está morrendo, que está sofrendo, e você numa boa, normal, que nojo.
sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Sem misericórdia. Aí sabe o que ele diz aqui no versículo 32? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, conhecendo a justiça, alguém que já provou da justiça, alguém que já teve uma experiência com Deus, mas que estão vivendo debaixo desses sentimentos, sabe o que a Bíblia diz? São dignos de morte. Cara, é pesado isso. Eu preguei uma mensagem esses dias sobre corações endurecidos. O coração mais endurecido que existe para Deus não é o do ímpio, não é do ateu, que blasfema de Deus, que rasga a Bíblia e que zomba de Deus. O coração mais endurecido para Deus é daquele que está sentado na igreja, que ouve a palavra, mas não a pratica, não recebe, não causa temor, não causa impacto. Então eu digo para você, cara, é melhor você ir para uma igreja fria, para uma igreja que não tem palavra, que não pregue a verdade nem a justiça. Sabe por quê? Porque quando chegar o dia do juízo, você será julgado com menos vigor, com menos rigor. Porque se você conhece a verdade, você será julgado pelo conhecimento. Pela verdade que você conhece, você será julgado. A quem mais é dado, mais será requerido. Por isso, tekel, Deus tem uma balança. Ele está dizendo: eu quero ajustar o peso, eu quero contrapor o peso na balança, eu quero ajustar as contas com você, porque balança fala de equilíbrio, fala de ponderação, e também é um símbolo da justiça. Miqueias 6:11, ele levanta a seguinte questão dizendo: seria eu limpo com balança falsa, ou com um saco de peso enganoso? Nós não podemos ter um peso quando somos beneficiados e ter outro peso quando não temos vantagem. Existem balanças de homens que são enganosas, mas a balança de Deus é justa. Existem duas medidas usadas pelos homens, mas a balança de Deus é justa. Fiel é a balança dos homens, que pode ser infiel, mas a balança de Deus é justa. Sabe quando você está praticando a justiça, que é a justiça de Deus? Pega essa aí no seu espírito. Quando você trabalha em favor do outro, não em favor de você mesmo. Quando você trabalha em favor de si mesmo, a sua justiça é como trapo de imundícia. Mas quando você trabalha em favor do outro, essa é a justiça de Deus. Aleluia. Isaías 64:6, que diz: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Salomão disse em Provérbios 11:1: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A balança enganosa é abominação. Se você está vivendo de engano, eu vou dizer uma coisa para você: é abominação. É uma noite de tirar as máscaras, cara. Olhe para todo engano que você está vivendo. Sai desse adultério, rapaz. Sai desse adultério, moça. Para de brincar com Deus. Balança enganosa é abominação para Deus. Deus tem prazer na justiça. João, numa visão, vê em Apocalipse o céu aberto. Ele vê um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele se chama Fiel
e verdadeiro, e Ele julga e peleja com justiça, e Ele virá reger as nações com vara de ferro. Para pensar, cara, que a qualquer momento virá o juízo. Hoje nós estamos na balança, nós estamos vivendo o tekel ainda. Vai chegar o Pérez. Deus vai acabar com o reino injusto. Enquanto nós estamos no tekel, na balança, ainda dá tempo de arrepender, ainda dá tempo de contrapor o peso, ainda dá tempo, irmão, de mudar, ainda dá tempo. Faça como Zaqueu: restituirei 4 vezes quem eu denegri. Uau, salvação entrou na sua casa. É um contrapeso. Alguém contrapôs a injustiça. E existem casos que é tão extremo o pecado que Deus antecipa o juízo. Ele vem antes do juízo final e faz um juízo específico, por causa do nível de corrupção. Aconteceu no tempo de Noé, aconteceu com Sodoma e Gomorra, aconteceu na Babilônia com Beltesazar. Em alguns casos o pecado é tão pesado que a balança de Deus tem que agir imediatamente, porque o Senhor nosso Deus é amor, mas Ele também é justo. Todos nós, queiramos ou não queiramos, estamos sendo pesados na balança de Deus, querido. E aí você pode dizer: pastor, isso aí é lá no Velho Testamento. Eu digo para você: não. Aconteceu com Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos. Morreram porque contaram uma mentira. E aí tem juízo de Deus, que vem por causa da corrupção que é extrema, mas também tem juízo de Deus que vem por causa de um nível de justiça elevado. Quando nós estabelecemos um nível de justiça elevado, nós também chamamos o juízo imediato. E o nível de justiça da igreja primitiva era tão elevado que Deus não aceitou uma mentirinha no meio da igreja. Safira e Ananias vendeu a propriedade e estava fazendo como todo mundo, ofertando tudo que tinha, entregando tudo que tinha. Olha o nível de justiça dessa igreja, irmãos. Todo mundo abandonando tudo para ficar com Jesus, para viver para Jesus. E aí Safira e Ananias foi fazer igual, só que eles queriam só o respeito que todos tinham. E aí eles mentem. Irmão, oferta é voluntária. Se Ananias e Safira diz assim: ó, o negócio é o seguinte, Pedro, aqui está a minha oferta, eu não vou dar tudo porque vou guardar uma parte, mas eu estou ajudando, está aqui. Pá. Eles não iriam morrer, mas eles mentiram. E quando eles mentiram, Pedro falou assim: por quanto vendeu? Portanto, o Espírito Santo disse: mentira. Pedro olhou para: vai morrer agora. Pá, morreu, caiu morto. Aí vem Safira: por quanto vendeu? Pedro faz questão de perguntar: por quanto vendeu? Portanto, mentira, vai morrer agora. Pá, morreu. Mentirinha, gente. Olha aqui para mim, é um segredo, ninguém precisa saber. Já contou uma mentirinha assim? Hã? Mentirinha. Tipo, alguém liga lá e você diz: fala que eu não estou. E Deus matou aqui. Olha o nível de justiça dessa igreja. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio deles. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam tudo conforme as necessidades que cada um tinha. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio, no templo, no partir do pão, nas suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria, com sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uau!
Essa igreja não existe mais. Olha o nível de justiça. Aí vem alguém que quer contar uma mentirinha, Deus fala, vou trazer juízo. Quer saber, irmão? Se você elevar o nível de justiça, vai ter juízo acontecendo à sua volta. E isso não é melô da vingança. Isso é princípio. Deus vai julgar sempre a sua causa pela sua integridade, pelo seu nível de justiça, porque Deus é justo e Ele não vai deixar você enganado. Fica tranquilo, o marido não está te traindo. Se estiver te traindo, Deus vai tratar. Fica tranquila. Você não precisa defender a sua causa. Há quem defenda por causa do nível de justiça que você está vivendo. Quem anda com Deus não precisa se preocupar com nada. Deus cuida de você ao extremo, principalmente se você estiver vivendo um nível de justiça elevado. Ele cuida de você e de todas as suas coisas. Agora, isso também aconteceu na antiga aliança. Olha o nível de justiça no tempo de Moisés e o tempo de morte espiritual nos dias do sacerdote Eli. No tempo de Eli, 1 Samuel 3:1, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão. Sucedeu que naquele dia Eli estava deitado no seu lugar e os seus olhos se escureceram, o sacerdote era cego. 1 Samuel 2:22, ele era muito velho e sabia tudo o que os filhos faziam, de como se deitavam com as mulheres em bando que se ajuntavam na porta da congregação. Difícil deixar de questionar por que os filhos de Eli não foram julgados com morte imediata. Eles acendiam fogo estranho, eles acendiam fogo que Deus não mandou no altar, eles comiam da gordura, eles comiam da melhor parte da comida, davam para Deus o resto, ofereciam um animal cego, manco para o Senhor, e entrava e saía do templo, e viveu assim por muitos anos. Agora olha em Moisés, no tempo de Moisés, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, Levíticos 1:2, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tornaram cada um o seu incensário, puseram fogo nele, colocaram incenso sobre ele, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Na hora, pá! E olha que esses caras aqui, esses dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, não fizeram nada demais, cara, perto dos caras. Eles só acenderam fogo no altar, falaram, vou fazer, quero fazer também, quero ser profeta também. Os outros estavam se prostituindo, estavam dando oferta manca, cega para Deus, animal coxo, animal defeituoso no altar. Entrava e saía do templo. Esse aqui não, primeira vez que errou, matou. E por que há julgamento imediato em alguns lugares e não há em outros? Por causa do nível de justiça. Em 1 Samuel 3, no tempo de Eli, a palavra era rara, as visões não eram frequentes, os olhos dos sacerdotes estavam escuros. Agora, no tempo de Moisés, Deus falava com Moisés face a face. De dia havia uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Deuteronômio 34:7 diz que Moisés era da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram. Ele nunca perdeu a sua visão e nem o seu vigor. Moisés nunca perdeu a visão, porque ele caminhou no meio da glória de Deus até o fim da sua vida. Porque onde há glória, há um julgamento imediato. Oh meu irmão, onde há pecado, o pecado não permanece. Onde há a presença de Deus, Salmo 1:5, o pecador não permanece na congregação do justo. Na congregação do justo. Se o pecado permanece na congregação, porque não há justo. Porque se há justo, não permanece.
Se não há justiça, você pode falar assim: mas tem tanto pecado na igreja, tanta coisa encoberta, escondida, anos e anos. Um dia vamos prestar conta, ninguém vai escapar, estaremos diante do grande tribunal, mas o julgamento imediato vem por causa de um nível de justiça. Aleluia. Irmão, o problema de Deus não é o pecado, é a falta de arrependimento. Eu não quero assustar você com essa pregação. Você, cara, eu vou sair daqui assim, meio que, tremendo, assim, meu Deus. Não quero te assustar. Quero também. Aleluia. Mas o problema de Deus não é o pecado, é a falta de arrependimento. Ele sempre dá tempo para você se arrepender, irmão. Sempre. Você já percebeu que Ele sempre dá tempo? Esse culto é mais um alerta. É Deus dizendo: ei, Tekel, está na balança, está pesada. Ele está dando mais uma oportunidade para você, cara. Ele sempre dá tempo para você mudar o caminho. E hoje é mais um dia que Ele está te dando tempo. Mesmo Ele sabendo do seu pecado, Ele pergunta para você: e aí, vai continuar nessa? Perguntou para Adão: ei, Adão, cadê você? Sabia que estava atrás dos arbustos, mas Deus pergunta: cadê você, Adão? E aí quando Adão sai: estou aqui, estou nu, Senhor. Como é que você sabe, Adão? Deus vai perguntando, esperando que ele fale. Quando eu falar: o negócio é o seguinte, cara, vai ficar feio pro teu lado. O problema foi da mulher que tu me deu. Sempre jogando pro outro. Ele não reconheceu. Deus foi perguntando. Ele perguntou para Safira e Ananias: irmão, quem que ganha oferta e pergunta o valor? E ganha um envelope assim e fala: está aqui minha oferta, pastor. Ah, é? Quanto é, irmão? Quanto é, por favor? Feio, né? Perguntar quanto é. Mas naquele dia Pedro teve que fazer isso, porque era o Espírito Santo. Quero ver. Estava todo mundo dando tudo. Estava todo mundo fazendo fogueira santa de Israel. Quanto é? Ele pergunta para você ter oportunidade de falar a verdade. Ele conhece as suas intenções e seu coração. Jesus questionou Judas na ceia. Lembra a última ceia que Jesus falou assim para Judas: ô Judas, vai fazer o que você tem que fazer logo. Faça logo, vai rápido, vai. A Bíblia diz que Judas saiu meio assustado, né? Por quê? Porque ele caiu na real. Cara, ele sabe o que eu estou planejando. Não era para ele se arrepender, não era para ele repensar e dizer: cara, não vou fazer mais isso não. Depois dessa revelação profética, que vou me arrepender. Arrependeu? Foi vender Jesus. Quantas vezes Deus usou Samuel para falar com Saul? Deus sempre dá oportunidade, querido. Porque Deus, Ele só quer ajustar o peso da balança. Ele não quer matar você. Primeiro é Tekel. Quantos têm coragem de subir na balança de Deus nessa noite? E se você não tiver coragem, Deus vai pesar. Você já está na balança, filho. Não tem jeito. Mas quando a gente vai de livre e espontânea vontade, é melhor. Porque a gente mostra a vontade de mudar. E a balança de Deus vai pesar você ao ponto de pesar você de forma integral. Vai pesar os seus atos, vai pesar os seus pensamentos, vai pesar as suas intenções mais profundas, vai pesar os seus sentimentos.
Se você tiver coragem de fazer como Jó, no capítulo 31, no versículo 6 de Jó, ele diz: pese-me, Senhor, pese-me nas suas balanças fiéis, conheça a minha integridade, se os meus passos têm se desviado do seu caminho, se o meu coração tem seguido os meus olhos, se qualquer mancha tem se apegado nas minhas mãos. Pesa. Sabe o que mostra aqui? Alguém interessado na mudança. Se eu estou errado, me mostra, Deus, que eu quero mudar. Fala comigo. Ezequiel 33:11, Deus não tem prazer na morte. Pastor, o que eu faço? Vou confessar para o Senhor que eu estou pesado na balança. E agora? Você precisa de um contrapeso. E o contrapeso da injustiça é a disposição de mudar. Por isso que a mensagem do reino ainda é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O contrapeso do pecado é o arrependimento. É o arrependimento. Se arrependa, meu filho, enquanto é tempo, para que haja um contrapeso. Olha Davi no Salmo 139:23 dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me por um caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Essa é a oração que Deus espera que você faça, porque, irmão, não tem como escapar. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Provérbios 15:3. Não dá para escapar. Nós ainda estamos vivendo o tekel, a balança, mas vai chegar o Pérez, cuidado. E no tempo da balança ainda há tempo de se arrepender. Olha o exemplo de Davi, irmãos. Davi tomou a mulher de Urias. Davi matou Urias, colocou ele no campo de batalha para morrer. Davi foi um assassino. Ele não cometeu um assassinato só, ele cometeu um genocídio, porque morreu muita gente nessa batalha. E aí o que acontece? Perde o trono. Absalão toma o trono de Davi, e lá está indo Davi indo embora. Saiu pela porta do fundo do palácio, com a cabeça coberta, com os pés descalços, humilhado. Perdeu o trono por causa do pecado. Aí aparece um cidadão chamado Simei, servo de Saul, do outro lado do rio, amaldiçoando Davi, dizendo: maldito, homem de sangue, maldito. Absai, servo de Davi, defensor de Davi, falou: Senhor, quer que eu corte a cabeça dele agora? Quer que eu mate agora? Esse cara está te ofendendo. Olha o defensor. Irmão, como é bom ter Absais do lado da gente. Gente que quer defender a gente, que quer cuidar da gente. Davi tinha homens leais do seu lado, mesmo no momento de fracasso. Mas sabe qual foi a resposta de Davi para Absai? Ele falou: deixa. Foi o Senhor que mandou ele me amaldiçoar. Ele aceita a maldição. Humilhado, perdeu o trono, e ele reconhece e se arrepende. Salmo 51, Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, pois contra ti pequei, somente contra ti pequei, Senhor, e fiz mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que
que amas a verdade no íntimo, no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga as minhas transgressões e as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um coração reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a me dar a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Olha a balança, irmão. Olha a balança, estava pesado. De repente o contrapeso é o arrependimento. E a balança vai unindo, vai ficando igual. Olha aqui, perdeu o trono, Deus, não, vou devolver o trono para ele. Não, eu vou devolver o trono, porque há arrependimento. Esse homem humilhado sobe no Monte das Oliveiras chorando. E sabe o que Deus faz? Deus devolve o trono a Davi, porque ele devolve. Eu quero dizer, se há arrependimento, Deus devolve. Se há arrependimento, Deus restaura, Deus muda a história. Se há arrependimento, vai voltar a unção, vai voltar a graça, vai voltar. Escute, a promessa de Deus ainda está de pé. Se houver arrependimento, Ele devolve. E escute, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só precisa de um contrapeso. Hoje só tem uma pregação, então eu vou fazer duas em uma. Amém? Você recebe? Pérez. Deus tem um julgamento. O julgamento vai chegar, irmão. Isaías 41 diz: calai-vos diante de mim, ó ilhas, e renovem os povos as forças, e cheguem junto, e cheguemos em juízo. A questão é que só um profeta pode interpretar o juízo. Só um homem de Deus, uma mulher de Deus pode interpretar o juízo. Perceba que a mensagem foi escrita na parede e ninguém conseguia discernir, a não ser Daniel, que era um grande profeta de Deus. Eu sei que existem muitos homens e mulheres de Deus nessa nação que conseguem interpretar sim um juízo de Deus que está por vir. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. E é nesse tempo que Deus vai levantar profetas em Babilônia. Profetas que sabem interpretar o juízo de Deus. Sabe, cara, a igreja já ouviu muito sobre os benefícios da salvação. Agora ela precisa saber sobre os prejuízos do juízo. Porque o que para Noé era salvação, para os outros era juízo. Porque a mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Tem gente que diz: pastor, por que não prega mais salvação? Não prega mais salvação na igreja. Outro dia alguém me questionou, falou: pastor, você está pregando muito difícil de entender, tem que pregar fácil, o povo entender. Prega salvação, pastor. Irmão, para que pregar salvação para quem já é salvo? Você já é salvo, meu irmão. Você não precisa de salvação, você precisa de reposicionamento. Você precisa de alinhamento. Que, aliás, a salvação acontece em 3 processos: corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo. Essa é a ordem. Eu fui salvo pela fé no meu espírito. Quando eu creio em Jesus, creio no sacrifício, fui salvo no meu espírito. Mas na alma eu estou sendo salvo, porque na alma eu estou me desenvolvendo.
E no corpo eu serei salvo no dia do arrebatamento. Teremos um corpo transformado, num abrir e piscar de olhos, no som da última trombeta. Então subiremos e seremos transformados, e teremos um corpo transformado. Agora, o que é a alma? Deus fez o corpo, criou da matéria, do barro, e Ele soprou sobre o corpo espírito. E a Bíblia diz, então o homem foi feito alma vivente. Sabe o que é uma alma? É a junção da matéria com o espírito, formou a alma. A alma é a junção do céu e da terra. E eu só vou cumprir na terra a vontade dos céus se eu for transformado na alma. Não vou repetir para você gravar. Eu só vou cumprir na terra a vontade dos céus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos... Só vai acontecer se eu for transformado na alma. Porque a alma é a fonte das vontades e das emoções. Então a doutrina converte a alma. A oração converte a alma. O confronto de Deus, a palavra de Deus, converte a alma. Converte as fontes das vontades e das emoções do homem. Dá para entender uma pessoa que está definhando o câncer, feliz, dizendo, glória a Deus, eu vou para o céu, vou morar com Jesus. Se Ele não me curar, tô ganho, pastor, vou para a eternidade. As emoções dessa pessoa estão intactas, estão convictas, sem depressão, sem medo. Por quê? Porque a oração converte a alma, a palavra converte a alma. A alma precisa ser transformada, irmãos. Por isso que para Deus o problema não é o pecado, o problema é o engano. Pecado Deus perdoa, mas o engano é quando você vive como se você não tivesse pecado. O engano é que é o problema. Sabe, irmãos, o que busca a justiça de Deus será escondido no dia da ira do Senhor. A ira virá, mas quem busca a justiça é guardado. Sofonias 2:3 diz, buscai o Senhor, todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia do Senhor, no dia da ira do Senhor. Nós seremos escondidos no dia da ira. Só que tem uma coisa, quem é que busca a justiça? Que também busca a mansidão. Buscai a justiça e a mansidão. Nós não vamos salvar essa geração se nós não chorarmos por ela. Não é pregar duro, querido. Não é se orgulhar achando que é mais santo do que os outros. Não é quebrar tudo. Não é desmascarar ninguém. É ser quebrado junto. É junto mostrar o caminho. Não podemos mais salvar sem amar. Temos que caminhar dentro de justiça e mansidão. Justiça e mansidão. Sabe como opera a justiça e mansidão? É eu poder olhar para esse meu amigo, meu irmão, e dizer a ele as verdades que ele precisa ouvir. E dizer também, cara, estou contigo. Vou orar por você, vou te ajudar, vou te tomar pelas mãos. Vou contigo, você não está sozinho. Você vai se levantar e eu estou do seu lado. É não desistir do caído. É falar a verdade, mas não com tom de acusação. Com mansidão, é o que busca justiça. Nós precisamos desse sentimento, cara. As consequências sempre virão com aprendizado. Não tem como escapar. Fique tranquilo. Aprenda com as consequências.
Olhe para José, era um homem carregado de mentiras, carregado de injustiças e de engano. E José enganou seu irmão, enganou seu pai, ele sofreu as consequências, também foi enganado por Labão. Então ele percebeu que precisava ajustar as contas com Deus. Ele passou o val de Jaboque. A Bíblia diz que ele lutou com Deus, até que Deus tocou nele e ele foi ferido pela mão de Deus, recebeu a misericórdia e alcançou o ajuste. Ele alcançou o ajuste da balança de Deus. A mesma mão que escreveu na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim tocou em Jacó, e quando tocou em Jacó, Jacó entendeu, e quando ele volta para casa, ele vai reajustar as contas com o irmão. Ele vai fazer justiça, ele vai consertar o erro. Existe uma mão que para o mundo é misteriosa, meu irmão, é desconhecida, mas para nós que somos tocados por ela, seja na coxa, seja, querido, para correção ou para proteção, nós sabemos que é a mão de Deus. Por isso ame a justiça, Hebreus 1:9, ame a justiça e odeie a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros, porque existe amor pela justiça e pela verdade. Aleluia. Salmo 89:20, achei a Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo ungi, diz o Senhor, a minha mão será sempre com ele. A mesma mão que escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim, a mesma mão que tocou na coxa de Jacó, é a mão que está dizendo: o Senhor, a minha mão será sempre com ele. A mesma mão que protegeu Moisés na fenda da rocha, é a mão do Senhor, estará com o justo, estará com o santo, para justificação e proteção, ou para juízo. Você escolhe. É uma noite de arrependimento, irmão, é uma noite de reposicionamento. Mude, faz uma aliança com Jesus hoje, um pacto de melhorar. Abandona o pecado, abandona o embaraço do pecado que tão de perto te rodeia, e corra para a carreira que lhe está proposta. Olhe para dentro de você e reconheça. Nós precisamos de um batismo de fogo. Nós precisamos de um batismo de temor e de tremor. Nós precisamos voltar a chorar na presença do Pai. Nós precisamos voltar a clamar pela sua graça. Nós precisamos voltar a ser gratos pela cruz. Nós precisamos voltar a enxergar além das paredes, além do físico, além do horizonte. Está na hora da nossa visão se tornar vertical. Olha para o céu, para de olhar para a terra. Escute, Deus te ama. Ele te ama tanto que deu seu Filho unigênito para que você fosse salvo. E agora tudo que Ele quer fazer é ajustar a salvação. Ajustar a salvação. Por isso Ele tem uma balança. Não existe céu da boca da onça. Você não vai entrar de qualquer maneira. Deus está tentando preparar você. A luta de Deus não é mais contra o diabo. O diabo já foi vencido, humilhado. A luta de Deus agora é colocar dentro de você essa verdade, é fazer de você santo, é preparar você para a eternidade. Por isso, querido, ouça a mensagem. Quem tem o Espírito, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sinto a presença dele aqui.
Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ti seja dada a honra e o louvor para sempre. Que a minha vida seja, Senhor, um louvor a Ti. Guarda-nos, esconde-nos debaixo das Tuas asas. Protege-nos, Senhor. Não nos permita crescer além do que podemos. Não nos permita crescer além do que podemos, Pai. Esconde-nos de nós mesmos. Nos leva a uma maturidade, nos leva a uma consciência celestial. Senhor, é o que queremos. Queremos Te servir, Senhor, na autenticidade do céu. Pai, nos dá visões, mostra-nos o caminho. Nós nos humilhamos diante da Tua face nessa noite, porque somos totalmente dependentes. Fica de pé comigo, querido, fica de pé, vamos adorar. Ele mando robia la mandara la sorrobia las pamba mama storo mandei.